Olá, gente. Mais um programa da TV, na TV Tudo Web, Cultura e Informação com Darcy Martins. Hoje nós estamos, neste programa, trazendo um incentivo não só para os pais, mas também para professores. Nós estamos assistindo na TV, nós estamos ouvindo, acompanhando a mídia, nós estamos sabendo o que a internet vem manipulando a cabeça das nossas crianças. A criança, hoje, com 7 anos de idade, 5 anos, já sabe ligar celular, já sabe mandar mensagem, já sabe tudo. E, muitas vezes, o pai acha graça nisso, né? Então, nós trouxemos uma pessoa aqui importante. Ele já viajou o mundo, ele já escreveu várias edições de livros informando os pais de como você impedir que seu filho seja um outro, igual nós vimos ontem no caso do desodorante, né? Esses bullying, essas apostas que fazem, e o pai não está sabendo. Precisamos acompanhar os filhos. Para isso, nós trouxemos hoje aqui o Miguel, bispo dos Santos, é jornalista e escritor, compositor, filósofo, doutor, honoris em Filosofia Universal pela Academia de Letras do Brasil. Ele é catedrático, teólogo, radialista, embaixador cultural da paz, educador social, técnico em orientação comunitária, presidente da Academia de Letras da Abril, criador de projetos, contador de histórias, apresentador em sociologia, doutor em literatura mundial, doutor em gestão pública e social pela Academia de Letras Mundial, bacharel em teologia e autor de mais de 20 livros e de diversos DVD. Tudo bem com você, Miguel? Prazer recebê-lo aqui, é um prazer mesmo trazer você para o nosso programa para poder aumentar essa a visibilidade do conhecimento que você tem e do que você vai fazer para as escolas e para pais e professores e para o mundo em geral. Darcy, o prazer é meu. Estou aqui realmente para servir e à disposição das famílias, das escolas e assim por diante. Muito obrigado pelo convite. Então, eu que agradeço o convite, porque você sabe, quando eu fui educadora há 27 anos, então, é uma pessoa que eu me formei, aliás, eu fiz várias universidades, mas uma delas foi a pedagogia, né? E com orientação educacional. Depois eu fiz pós-graduação em didática social. Então a gente tem um conhecimento profundo desde a criança no ventre materno. O que pode os pais, dependendo da educação, pode provocar para o filho na adolescência ou depois de adulto. Palavras, né, mal faladas. Então eu trouxe você aqui para você falar um pouco do seu trabalho. Nós estamos aqui com calhamaço de livros que ele já percorreu. Esses livros foram vistos já em muitos lugares. Esse daqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua cultura e do seu trabalho de incentivo aos pais para cuidar mais das nossas crianças. Então, o objetivo desses livros, dessas obras, foi justamente deixar os pais atentos, né? Então, são 25 livros. 25 livros. Exato. Temos aqui, por exemplo, Diversões Perigosas, Quando com Brinquedo Não Se Brinca. Este livro, Diversões Perigosas, ele vem falando... Exato, está aí em suas mãos. Ele vem falando justamente sobre a influência dos jogos eletrônicos, da mídia, as redes sociais. Então, é o segundo livro mais lido, já publicado por mim. E costumo dizer, Darcy, que eu mostro sempre o problema e a solução. Muitas vezes a gente vê as pessoas comentando, olha, houve tal ato de violência, bullying, etc., mas a gente não vê, assim, uma resposta, né? Então, o livro já vem falando sobre a influência, sobre o bullying, saber bullying, entre outras atividades mais que têm prejudicado muito as famílias. E mesmo que eu tenha ouvido muito, que a gente anda muito de carro, o rádio está ligado, eles falam muito cyberbullying e tanta coisa que está acontecendo acho que na fase mais precoce da criança, que é 7 anos, 8 anos, né, até adolescência também. Então, não tem, nas escolas, a gente quase que não encontra, né, um psicopedagogo
ou um psiquiatra, ou um terapeuta como você, para ter aulas todos os dias para os pais e para alunos. Eu sempre digo, não precisa, você não pode só contar com os pais. Sim, tem que contar com isso aqui, ó. A leitura desse livro para pais, a leitura para a criança. Aí você vai descobrir o que está atrás dos bastidores quando seu filho pega um celular, quando seu filho está na internet. E você está bem fazendo a comida lá na cozinha, não está nem sabendo o que está tendo lá neste momento o seu filho na internet. E quantos livros você já editou? 25 peças em livros, uma série de 17 DVDs que está ali ao canto, né? Seriam documentários, temas específicos sobre violência nas escolas, como evitar, como prevenir, né? Sobre a questão dos jogos também. Enfim, são infinidades de materiais produzidos justamente para atender as famílias. Atender as famílias, e não só as famílias, mas as escolas também, escolas, não é? exato. Já pensou você todo dia, você ter um vídeo desse para passar para a criança? Também você está dando uma formação incrível para eles, né? Sim. E você vende esses DVDs, você faz esse trabalho nas escolas ainda ou não faz? Atualmente eu tenho apresentado nas escolas alguns vídeos durante vamos supor, uma palestra, por exemplo, a gente apresentaria algumas informações. E depois a gente indica, para quem quiser saber mais informações, também temos o canal no YouTube, que é o Diversões Perigosas MBS. Diversões Perigosas MBS. MBS. Seria Miguel Bispo dos Santos. Também Miguel você pode Bispo me do achar lá. Santo. E eu acho que assim os títulos que ele vem trazendo, deuses mitológicos, diversões perigosas, olha, tem também no YouTube, está também Diversões Perigosas, né? Sim, sim. O que custa os pais entrar lá e assistir isso aqui? Ele está fazendo um bem para a humanidade, para nossas crianças e para os pais também. Porque muitos pais não têm nem noção, ainda acham graça quando o filho sabe mexer em tudo no celular. Esse tudo está levando a nossas crianças, gente, num poço profundo, que às vezes até sem volta. Quantas coisas está acontecendo na internet, olha. E o bispo, ele está passando isso gratuitamente no YouTube. E se você quiser adquirir, comprar, para passar numa igreja, para usar nas igrejas, nas escolas, ele também vende o DVD. Então, é só solicitar pelo número qual, bispo? 11 9 8582 8582 7749. 7749. Olha aí, vocês adquirem todos os livros de como você olhar o seu filho, como você seguir a carreira do seu filho, tanto na carreira pré-escolar, na carreira de escolar, na adolescência, que é uma idade muito, muito difícil. Então, nós temos aqui também sobre o bullying. Comportamento infantil. Você, nesse bullying, você tem... o que você tem notado? Aumentou bastante o bullying com o uso de celular nas escolas? Sim. O que você conta para a gente? Com certeza, Darcy, isso tem aumentado bastante. Você até mencionou a história de uma garotinha que a mídia apresentou ontem, né? Participou do desafio do desodorante. É desafio do desodorante. Ela não é a primeira vítima, temos outras vítimas também da mesma idade. Né? É uma coisa assim realmente muito triste, tem levado nossas crianças aí à sepultura. Lamentável. Os pais têm que prestar atenção, observar o que eles estão assistindo, ficar de olho, né? Eu tenho observado crianças até de 4 anos de idade para mais, né? Também assim ligadona no celular, e são um bombardeio 24 horas, se possível, bombardeando com mensagens totalmente deletérias. Não tem como os pais dar uma bloqueada nesses canais e só deixar algumas coisas que eles podem assistir, mudar essa... Porque impedir o celular não tem como, né? A criança com 5 anos já está sabendo ligar para a avó, para o vô. Qual o conselho que você daria aos pais? Eu acredito que ficar próximo, vigiar mesmo. Não deixa a criança sozinha com esses aparelhos. É uma bomba, realmente. É uma bomba, realmente. Uma bomba, realmente. Cada livro desse traz
traz um ensinamento, né, de como educar um filho na internet. Sim. Cada- Você pode procurar aí, temos aí um chamado Games e Internet, Perigos à Vista. Este livro, ele Este é livro, gente. atual, recente. Então você vê aí, ó, Games e Internet, Perigos à Vista. Aí vem explicando passo a passo o que os professores e os pais podem fazer para evitar que essas crianças caiam nessas armadilhas. Olha aí, gente, eu acho que hoje, tudo bem, ensinar português, história, geografia é muito importante, mas se nós tivéssemos um ensinamento em cada sala de aula, uma vez por semana, sobre o conhecimento que o Miguel tem com esses livros todos, que ele já viajou o mundo nas escolas, em todos os departamentos de ensino, eu acho que nós mudaríamos o mundo. Essa conscientização é preciso, é necessário. E nada como você ter um livro desse na mão. É só pegar o telefone dele e comendo o livro. Não custa nada, custa tão em conta, não é? Os preços são excelentes. Pra você ter uma ideia, temos aí a Amazon que divulga, A Amazon o divulga ICREP também. e CPB. CPB. São as 3 Ah. lojas, né, editoras que compõem essas obras aí, que divulgam essas obras. CPB são as editoras que divulgam essas obras. Então entra, compra o livro, gente. Vai no YouTube dele, procura. Você tem que salvar o seu filho. Nossa, é muito difícil. Pensa bem aquela mãe de ontem, daquele velório daquela criança. Ah, lamentável. Inclusive, Darcy, esse livro que você assomou agora, o Livro das Garras do Sucesso, esse especificamente pertence à editora CPB, né, que seria a Casa Publicadora Brasileira, onde é divulgado em todo o Brasil em forma física. Forma né? física. Atualmente, eles não estão trabalhando ele como livro digital, mas os outros você pode encontrar pela ICREP e também pela Amazon. Amazon. Temos aí como digital Esse daqui e físico. é Livre das Garras do Sucesso. Miguel Bispo. Olha aí, gente. Este livro Esse meu carro-chefe, é muito importante. Ele fala tudo sobre música e seus efeitos, música e suas vertentes, qual a melhor música para ouvir. Enfim, é um material muito utilizado até pelo meio artístico, né? Porque ele vem trazendo diretrizes, orientações de como os próprios artistas não caírem nessa armadilha que já vitimou aí milhares de artistas. Nós temos aí pesquisas de 1927 até hoje. Por que grandes ídolos morrem tão novos? 1927. Até hoje. Ídolos, até grandes hoje. ídolos morrem tão jovens, 17 a 27 anos. Você 17 pode a 27. analisar, eles lutam muito pelo sucesso, a carreira. Quando chega no auge, de repente, a artista morreu de uma forma ou de outra. Então, eu fiz uma pesquisa profunda sobre isso e tem ajudado pessoas a tomarem uma diretriz. Então, inclusive a Regina, né, a Elis Regina. Eu sou Sim. fã da Elis Regina. Então, agora estava tendo, né, o aniversário dela e houve comemoração de todos os lados, que eu acho que ela é merecedora, né, uma cantora que eu tiro o chapéu. Mas você, voltando para esse lado, foi também uma consequência que a gente sabe que não foi assim só uma morte natural, né? Natural. Não foi. Então, eu acho que para não chegar a esse ponto que chegou essa menina ontem, né, de falecer cheirando o desodorante, os pais têm que dar mais atenção. Se nós temos um material aqui, se nós temos tudo aqui pronto, se tem onde assistir, porque é difícil você ir numa palestra que está falando sobre isso. Existem várias palestras, mas a mãe está fazendo almoço, tem um compromisso, não é mesmo? E Exatamente. não dá. E aqui você tem a palestra dentro da sua casa, não é, Bispo? Exato. Esse livro aí, Darcy, é curioso porque eu produzi ele para um grupo de adolescentes em outra cidade, que seria para fazer um congresso ali. Milhares de jovens, né? Eles fretaram ali um teatro gigantesco, muita gente. E então aí foi onde veio a ideia de criar um tema. Com o que você enche a sua mente? Aí nasceu a ideia do livro Invasão Subliminar. Este livro ele esgotou. Esgotou. Aí eu fiquei sabendo que lojas de livros usados estavam vendendo ele até sem a capa,
por R$ 340. Olha, sem a capa. Até sem a capa. Você vê, raridade, né? Você é autor do livro, ele sem a capa vendendo a 300 e poucos reais. Então, aí Olha. eu descobri isso daí, que falei, sabe o que eu vou fazer? Eu irei reeditar este livro. Está em suas mãos, reeditado. Aí você reeditou esse livro. Eu acho que aqui você tem um material muito bom, ótimo, também para fazer um vídeo rapidinho mostrando, né, mostrando cada título, para que serve, você falando um vídeo e deixar rodando sempre antes de um programa, antes de outro, entendeu? Sim. Isso também é bom para os pais. Eu também fui educadora, eu sei. Quantos filhos eram drogados e a gente chamava os pais queriam entrar com ação contra a gente, achando que nós estávamos, como que se diz, falando uma coisa que não existia, que o filho não era drogado. Quando eu estava no Paraná, avisamos um médico bem reconhecido na sociedade que ele estava usando droga. O pai ficou bravo, a mãe ficou brava da sociedade. O que aconteceu? Quando ele caiu em Campinas, na faculdade, pegaram ele como candidato laranja traficando drogas. Aí que os pais foram chegar para mim e falar, você tinha razão. Eu não acreditei em você. Aqui tem outro que é Os Três Poderes da Música. Este livro é interessante. Você vê que ele vem até com o protetor auricular. Viu aí uma pecinha amarela que está ali Eu vi. acompanhando? Esse livro é o seguinte, eu comecei a observar o número de pessoas que estão ficando com problemas auditivos. Muita gente. Fiz uma pesquisa acirrada e descobri que nós temos cerca de 1,5 bilhão de pessoas perdendo a audição. E uma vez surdo, surdo para sempre. Exatamente. Então eu falei, vou preparar alguma coisa que fala sobre os decibéis, ruídos sonoros do dia a dia, até mesmo orientar essas pessoas que estão preocupadas com aquele pessoal que fica tocando música de madrugada na porta de suas casas, que é ensurdecedor. Então, a pessoa que adquirir ali a obra recebeu um protetor, justamente para evitar danos aos seus tímpanos. Olha. Então, é um material que também foi muito expressivo, ajudou aí muitas pessoas a cuidar dos seus tímpanos, porque uma vez surdo, Sempre. surdo para sempre. E outra coisa, se você é surdo, você tem uma proposta de pôr um aparelho. Mas quando você põe o aparelho, eu sei porque minha irmã tem, a vida que ela, para cuidar daquele aparelho, tirar, carregar e esquecer o aparelho, e depois para dormir tira, de manhã tem que colocar. Gente, não é brincadeira o trabalho que a minha irmã tem com aquele aparelho. Ela não ouviu essas músicas, mas puxou para o meu pai. Então, é outro livro que você encontra também no... Esse está pela Amazon digital. Pela Amazon. Excelente material. Pode procurar. Procura ali, ó, Amazon, Miguel Bispo do Santo. Vocês vão encontrar algumas Miguel obras. Bispo do Santo na Amazon. Gente, vocês não percam essa oportunidade de entrar nesse território desses conteúdos para ajudar o seu filho, ajudar as nossas crianças. Aqui, você já falou sobre games? Esse Games Internet versão brochura, né? Que é um material mais simples, mais em conta. E está aí. São temas realmente que não podem faltar nas famílias, nos lares. Não pode faltar na orientação das famílias, principalmente aqueles pais mais simples que não estudaram, talvez, né? Sim. Não tenha noção do que mal pode fazer essas coisas, né? Então, dando para o aluno uma palestra, você faz em palestra em escolas também, é só chamar, né? Escolas, universidades, igrejas, onde nos acionar, estou aí para atender. Escolas, universidades, igrejas, é só chamar o bispo, ele vai correndo para dar um ensinamento para as mães, para os pais, para os adolescentes, gente. Chama ele vai. E nós precisamos de muitas palestras para tirar esse dragão que está invadindo nossas crianças, engolindo nossas crianças através do uso mal da internet. Eu digo isso, né? Agora, aqui tem Os Três Poderes da Música, são músicas também. Exato, essa seria a versão também, digamos que grampeado, né? Porque geralmente algumas pessoas falam, mas um livro de R$ 40, Miguel, está muito caro. Aí eu faço um material um pouco mais em conta. Por exemplo, ó, nós lançamos agora essa série de
folhetos. Folhetos. Olha os temas que nós temos aqui. Bullying. Aham. Então, aqui você vai ler isso aqui em 5 minutos apenas. É. Você abre aqui, é um material ilustrado. Quer ter mais saúde. Olha né? que maravilha. Que vem trazendo referências sobre grandes homens do passado, como, digamos ali, Einstein, né? Sobre a vida deles, a alimentação, né? Um dos maiores pugilistas de todos os tempos ali, também vem falando sobre ele, foi um campeão mundial, falando sobre o tipo de alimentação que ele apresentava para as pessoas para ter resistência e ser firme ali nas lutas. Temos aqui também, ó, o próprio folheto, aqui digamos que é o Games Internet, Perigos à Vista, versão, folheto, leitura em apenas 5 minutos. Todas as consequências vindas apresentadas pelo tempo que se passa à disposição às redes sociais, celular, você vê aqui. E um tema que também tem preocupado no mundo inteiro, suicídio. Ah, e suicídio tá na... Suicídio. Eu passei uma experiência interessante, Darcy, eu gostaria até de relatar aqui. O comentário na íntegra está no livro Invasão Subliminar. Então, eu fiz o folheto, comento alguma coisa aqui, depois eu repasso para as pessoas que quiserem, né, acompanhar com mais detalhes. Temos aqui as referências, né? Você vai até o livro, você vai encontrar mais detalhes. Estava fazendo uma palestra muito importante para um grupo de universitários, mestres, né? Aí um jornalista de uma determinada empresa, ele se levantou e questionou o seguinte: olha, eu não acredito no que você está trazendo. Aí eu me mantive quieto e ele mais uma vez me interrompeu e disse: olha, não tem como uma música influenciar alguém para o bem e para o mal. Aí toquei a palestra, me interrompeu novamente. Num dado momento eu comentei o seguinte: amigo, a ética diz que quando alguém não gosta do que um palestrante está falando, ele deve se retirar e esperar lá fora para conversar em particular. Por ignorância dele. Por ignorância. Ele se retirou, aí alguém veio e falou assim nos meus ouvidos: Miguel, este homem é um dos 10 mais premiados jornalistas do estado de São Paulo. Ele poderá prejudicar a sua carreira porque você o contrariou. Chegando lá fora, ele veio conversar comigo e disse: quer dizer então que você afirma que isso pode, isso não pode? Eu disse: amigo, vou deixar o meu contato. Quando você estiver mais calmo, iremos conversar. Eu não quero o seu contato. E ali eu respondi o seguinte: amigo, um cliente satisfeito, ele fala para mais 10. E um insatisfeito fala para mais 100. Ele guardou, então, ali o cartão. Passado ali exatamente uns 15 dias para mais, ele me ligou: Miguel, doutor Miguel, quero me retratar com o senhor. O meu sobrinho, ele começou a ouvir uma determinada banda, começou a deixar os cabelos crescer e usar tatuagens de caveira. Tá vendo? E ali disse a ele: nós somos transformados pela contemplação, amigo. Você é o que você lê, o que você vê, o que você ouve e o que você come. Então, digamos que se ele estivesse ouvindo música country, estaria usando chapéu de couro e calças apertadas. Ele disse: pois é, Miguel, quero fazer essa matéria porque ele cometeu suicídio. E eu lembrei do que você dizia na palestra. Percebemos que a situação, né, quando uma pessoa tampa um olho, Darcy, o outro já viu. Quando ela tampa o ouvido, o outro já ouviu. Já ouviu. Então não voltou, não foi em vão. Os primeiros segundos que ele me ouviu falar, ele lembrou. Então ele fez essa retratação. Fizemos ali uma matéria, 2 páginas de jornal, onde ele então se desculpou e aí eu conto esse relato com todos os detalhes no livro. Então, olha, eu acho assim tão interessante. Isso daí eu acho que é uma ignorância muito grande da parte do jornalista. Por quê? Eu sou estudiosa da música, né? Efeito da música também. Fiz Belas Artes, fiz várias faculdades. E o que a Ruth Friedman, uma psicóloga americana, ela dizia que o efeito musical na pessoa tem uma influência muito grande, a música pode curar, você entendeu? Sim. E essas experiências que ela fazia, até no pasto, você tirando leite de uma vaca com música,
Sim, sim. lá no curral, ela vai dar mais leite do que aquela que você tira sem música. A Exato. música tem uma influência muito grande na nossa vida. E o contexto da música também, eu sempre dizia, quando nasceu Mamonas Assassinas, eu me Sim. incomodava aquele nome e eu dizia assim para o meu marido, esses Mamonas Assassinas, não é que eu estou desejando, Sim, mas a pois não. palavra tem força. Muita. E dependendo da sua vibração, se você está com uma vibração hoje a 400 a sua vibração, isso daí a gente vê na mesa radiônica que o pêndulo é ciências, não é espiritismo. Sim. Você vê, meu pai furava o poço rodando aquele pêndulo para ver onde tinha água. Meu Sim, pai era sim. católico, apostólico, filho de Deus. Então, você vê que a vibração, a gente se mede a vibração. Na hora que você encontra uma pessoa tão negativa, para onde vai a sua vibração? E a hora que você encontra uma pessoa que você está bem, a sua vibração sobe, dependendo da pessoa que você fez contato. Então, eu acredito tudo nisso daí. Só Sim. que o nosso espaço hoje com você é tão curto que já está dando o Pois não. tempo, mas eu vou fazer uma proposta para você. Se você conquistar alguns lugares de igreja ou colégios para dar algumas palestras, pode me chamar que eu vou lá dar cobertura. Pois não. Isso Sim. para engrandecer, para crescer esse movimento de salvação das nossas crianças e adolescentes. Porque hoje está muito difícil lidar com adolescente, com as crianças menores. Então, estou aqui com o canal aberto, oferecendo essa ajuda. E você esteja à disposição, que nós estamos no final, mas você volta outra hora, vai voltar. E eu até gostaria de estender o convite. No dia 24 agora deste mês, eu estarei levando uma palestra lá em Taboão, em Budas Artes, em um CRAS. Se você querendo ir me acompanhar, teremos muitos adolescentes lá. Que dia que é? No dia 24, vai ser por volta das 14 horas. 24 de abril? Isso. Tá. Olha aqui, tá ficando alguns livros, Diversões Perigosas, tá ficando, Mensagens Subliminares, falamos, né? Sim, esse. Símbolos. Este livro, Símbolos, ele vem explicando o significado de gestos que muitas vezes as pessoas sabem e não sabem o que ela está falando ali, o que ela está invocando, o que ela está trazendo para si. E eles têm esses gestos, né? Tudo na sociedade deles. Que tem causado problemas tem para muitas pessoas. Mas na próxima vez você vai falar mais sobre esse contexto, que nós precisamos mesmo. Como educadora, eu me preocupo demais. Mas o que eu quero fazer? Agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Eu acho que foi um programa rico em conteúdo, que nós precisamos de programas assim. Se tiver mais gente com essa habilidade, nos procure. E fica seu convite para a próxima oportunidade. Pode falar o seu telefone de novo, o seu WhatsApp, o seu Instagram, o seu YouTube. Você pode pegar um desses folhetos, aí você, por gentileza, aí você lê aí para mim aqui abaixo, ó, tem todos os endereços onde estou. Pois não. E, Darcy, antes de terminar, eu tenho uma mensagem aqui de incentivo à literatura. Vai levar mais ou menos 10 segundos. Pode falar. Já pode? Pode. Então, pessoal, nós temos agora, tendo algumas campanhas aí de amenizar ali a situação do uso do celular nas escolas. Para muitos tem sido um terror. Mas eu vou falar aqui para vocês os benefícios da boa leitura. Então, quem lê sabe mais. Quem lê pensa melhor, compara ideias. Quem lê prepara-se melhor. Quem lê tem o que falar, tem o que responder, aumenta a compreensão, fundamenta as suas opiniões. Quem lê, pessoal, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiências e sabe o que está acontecendo. A leitura, ela rejuvenesce as células do nosso cérebro. Não tem outro remédio. A leitura é muito importante para a nossa mente. Bacana. Muito obrigada, então. Fica para a próxima vez. E vamos aí, gente. Vamos comprar os livros. Você quer falar você, suas redes sociais? Nós temos aqui, então, por favor. Fala aí. Nós temos aqui o canal no YouTube, seria ali Diversões Perigosas, MBS. Diversão
Diversões Perigosas. Diversões Perigosas MBS. E temos aqui também o Instagram, que seria Miguel Bispo 867. E o e-mail seria Miguel com 2 L's, bispo@yahoo.com.br. Eu acredito que pelo Zap vocês conseguem mais contato comigo. Então vocês podem ir ali no 985827749 e ajude esse canal a crescer, Darcy. O canal de Diversões Perigosas, ele é bem recente. Nós estamos com pouquíssimos inscritos. Os temas que vocês viram que foram abordados aqui, para muitos pode dizer que seja até impopular, mas é muito importante que se dê atenção a essas obras. Lembrando que são materiais inéditos. Sim. Você não vai encontrar esse material em lugar nenhum, a não ser com o Miguel. E são outra coisa, são umas cartilhas tão assim, não são grandes, aqueles livros que você não vai ter tempo de ler. Isso aqui com pouquinho tempo que você dispõe do seu trabalho, você pode interpretar esses livros e dar educação para o seu filho. Uma boa tarde a todos e abraço. Um abraço a todos. Prazer imenso, Darcy. Muito obrigada.